A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do ex-prefeito de Paracuru, no Ceará, José Ribamar Barroso Batista, para reverter a decisão da Câmara Municipal que tirou ele do cargo em um processo de cassação. A repórter Carla Luciana acompanhou e tem outros detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. E antes da gente falar sobre o caso do ex-prefeito de Paracuru, vamos atualizar vocês sobre a última decisão aqui da segunda turma que terminou agora há pouco. Os ministros decidiram manter a condenação de 21 anos de prisão do ex-deputado Luiz Afonso Seffer. Ele foi condenado por ter estuprado de uma menor. O crime teria ocorrido em 2005 e na época a criança tinha 9 anos de idade. Esse foi um caso que teve aí algumas reviravoltas na justiça. O ex-deputado ele chegou a ser aí absolvido em um recurso, mas agora então a segunda turma decidiu manter uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que confirmava a condenação dele por 21 anos de prisão. Bom, agora vamos então voltar a falar sobre o caso do ex-prefeito de Paracuru. Vamos então falar, o que aconteceu foi o seguinte: ele foi cassado pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Municipal do município no ano passado. E aí, durante a sessão de impeachment, ele poderia se defender das acusações. Ele estava sendo acusado de participar de um esquema de fraude, licitação, corrupção e também associação criminosa. Só que ele não compareceu aí na sessão de impeachment e nem enviou nenhum procurador para fazer a defesa. O vereador que presidia a sessão de impeachment abriu espaço para que, se tivesse algum advogado presente, a sessão pudesse então fazer a defesa do ex-prefeito. E aí sim houve um advogado que se prontificou e contestou aí as acusações contra o ex-prefeito. Só que esse procedimento foi questionado aqui no Supremo Tribunal Federal pelo ex-prefeito. Segundo ele, isso não poderia ter acontecido dessa forma, mas os ministros entenderam que não houve aí nenhuma irregularidade na sessão de impeachment que cassou então o ex-prefeito, como nós agora vamos acompanhar na reportagem. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, já tinha negado em decisão individual o pedido do ex-prefeito. A defesa recorreu. Alegava que o processo de cassação teria sido conduzido de forma irregular. Mas os ministros seguiram o voto da relatora e entenderam que há vários documentos que comprovam que não houve nenhuma irregularidade. Os documentos revelam que incontáveis foram as tentativas do reclamante e de sua defesa em frustrar a diligência, esquivarem-se do recebimento de notificações a eles dirigida e furtar-se a aplicação da lei. O procedimento adotado e minudentemente relatado nos autos do processo conduzido pela Câmara de Vereadores de Paracuru não pode ser tido como atentatório ao pleno exercício do direito de defesa do acusado. Já recebi pelo menos 3 reclamações de impeachment no estado do Ceará, o que me preocupou. De fato, parece que é um novo método e aí, sem dúvida nenhuma, o devido processo legal pode estar sendo utilizado para fins outros. A segunda turma também confirmou a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar verbas repassadas ao Distrito Federal pelo Fundo Constitucional do DF. Segundo a Advocacia Geral da União, o governo de Brasília alegava que caberia ao Tribunal de Contas local supervisionar a aplicação desses recursos, o que foi rebatido pelos ministros. A competência legislativa, por exemplo, defere à União a atribuição sobre a organização das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal. E por que isso? Porque justamente será a União o ente que irá suportar os ônus daí decorrentes e que serão arcados pelo Tesouro Nacional. Inescapável, a meu ver, no caso, a competência do Tribunal de Contas da União para exercer a fiscalização destas verbas federais que, por meio do fundo de que se trata, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal, são repassados a este ente
da Federação Brasileira. Os ministros ainda decidiram aceitar o pedido de extradição de Marc Antony Fisicaro. Ele é acusado pela Justiça norte-americana de tráfico internacional de drogas por ter importado de Londres comprimidos de êxtase para os Estados Unidos. Antony está preso preventivamente no Brasil desde abril e deve permanecer detido até ser extraditado. A decisão da turma foi unânime.